Furacão silencioso, um redemoinho mental, uma tormenta diária, uma dor abissal. Eu te entendo, me coloco em seu lugar. Eu te vejo e posso te escutar. É difícil e pra quem não é, mas te garanto, é pior calar. Em silêncio você morre aos poucos, e morrer não é opção. O que se sente não escolhe quem afeta, e nem tem definição. Mas vem cá, fique sabendo que tudo pode mudar. Fala, pode se abrir, que tem gente pra te escutar. Esse silêncio que consome pode acabar. É só você falar, conta a sua história. Tudo que dói só dói até passar. Primeiro passo é encarar, Olhar de frente e falar, ainda tem muita vida pra viver. você não tá sozinho, vai rolar, você vai ver. Esse silêncio que consome pode acabar. É só você falar, conta a sua história. Tudo que dói só dói até passar. Em média, 32 pessoas se matam por dia no Brasil. O silêncio contribui para aumentar essa estatística. Falar pode mudar tudo. O videoclipe com Carlinhos Brown, Falar Pode Mudar Tudo. Esse vídeo está disponível no YouTube, né, com facilidade no YouTube, colocando Vozes do Silêncio, Carlinhos Brown, terá acesso. Eu tive aqui a informação que algumas pessoas não conseguiram ouvir, né, viram, mas não conseguiram ouvir, então fica aqui já a indicação também, a recomendação de poder assistir esse vídeo facilmente no YouTube, né? Um vídeo com alta concepção artística, tratando desse tema seríssimo, importantíssimo, e contando para a gente, ao final, que no Brasil são 32 pessoas cometendo suicídio todo dia, toda semana, vezes os meses, por ano, então é muita gente, é um número terrível, né? Qualquer número já é terrível, mas esse está muito altíssimo, né? Temos que falar mais sobre o assunto, para pensar sobre o assunto, para refletir sobre o assunto. E imagino que essa pessoa vivendo uma situação de dificuldade, que ela tem que romper o silêncio, né? Procurar as pessoas da confiança dela, os amigos, parentes, e ajuda profissional é fundamental. E falando na ajuda profissional, de quanto isso é fundamental, eu apresento a nossa palestrante, doutora Tabata da Silva Cardoso Luiz, é médica do Departamento de Saúde do Tribunal, do DESAL, e a especialidade dela é exatamente psiquiatria, que tem muita relação, toda a relação com o que a gente está tratando aqui nessa reunião, e eu passo a palavra para a doutora Tabata. Seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar.
Bom, vamos lá. Primeiramente, gostaria de agradecer ao desembargador Wagner Sinelli, mais uma vez, pela preocupação com o tema, com a saúde mental, com a discriminação. Agradecer aos servidores que estão insistindo em participar, né, que tentaram hoje, estão aqui novamente para escutar a gente, para falar dessa temática, que é suicídio. E hoje a gente vai abordar a partir da perspectiva de gênero, né? Já que tem diversas formas de a gente falar sobre essa temática. Não é importante só falar, mas é também importante a gente refletir o que está acontecendo com a gente, né, enquanto sociedade, para a gente estar nesses momentos tão difíceis aí, de tantos sofrimentos, né? Então, antes eu vou falar minha audiodescrição, que eu esqueci. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, com alourados nas pontas, estou com um blazer branco, uma blusa bege, cabelos soltos. Vamos lá. A campanha Setembro Amarelo é uma campanha trazida pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo Conselho Federal de Medicina, em 2014, no Brasil, justamente com o objetivo de conscientizar a sociedade e prevenir o suicídio no país, através da informação e falar sobre o assunto, né, para que pessoas que estejam passando por momentos difíceis possam buscar ajuda. Sempre quando a gente fala dessa temática, né, é um tema muito sensível, é importante entender que essa palestra é de caráter educativo, então eu vou deixar aqui alguns canais de acolhimento, se por acaso alguém quiser ir além, tiver precisando de algum tipo de acolhimento. Então, a gente tem o CVV, que é 188, o telefone, são canais para a população de modo geral, né? O SAMU e o bombeiro, que estão, se quiserem printar, né, a tela com os telefones para ter isso. Os CAPs, que são centros de atenção psicossocial, que são referência para acolhimento de saúde mental. UPAs, emergências, clínicas da família, qualquer lugar desse deve estar preparado para acolher e ouvir qualquer cidadão com esse tipo de sofrimento. Aqui para o departamento, aqui no tribunal, a gente tem o departamento de saúde, lá no 9º andar. A gente tem uma equipe, que é a equipe psicossocial, que é a Cristina, a Silvia e a Araci, que são psicólogas, a Flávia, assistente social, e eu, psiquiatra. Então, também somos um acolhimento para acolher essas demandas, orientar. E a gente tem a Mil, né, que tem o telefone também está aí, a Mil e a Multa, com seus telefones de referência para qualquer tipo de orientação para quem precisa de algum tipo de acolhimento. Lembrando também que temos pronto-socorros, temos psiquiatras 24 horas aí pela Mil também, para qualquer tipo de atendimento e acolhimento para essa demanda. Então, vamos lá. Vou começar falando alguns conceitos que é importante para a gente poder dialogar um pouco nesse tema. Primeiramente, o suicídio, a gente sabe que é um comportamento autolesivo e consciente que resultou em fatalidade e foi associado a pelo menos alguma intenção de morrer como resultado do ato. A gente ampliou, né, outras ações que têm a ver com esse final, né, para a gente poder dialogar e a gente agir preventivamente antes que o suicídio aconteça, que a gente chama, então, de comportamento suicida, que é uma definição mais ampla, então, que engloba não só o suicídio em si, mas também pensamentos de querer morrer, os planos de querer morrer, tentativa de suicídio, o suicídio em si e a autolesão não suicida. Então, todas essas formas de apresentação são importantes e a gente precisa estar acolhendo. O pensamento de morte, ele não tem a característica da pessoa ser o agente da própria morte, mas ela está em um sofrimento profundo, acha que a vida não vale a pena, tem vontade de dormir, não querer acordar mais, pensamentos que Deus poderia levar, que indicam desesperança ou sintomas depressivos. A intenção suicida, que é a expectativa subjetiva e o desejo de que
um ato autodestrutivo ocasiona a morte, a ideia de suicídio, que é pensamento de servir como agente da sua própria morte, e os planos, né, que envolvem métodos, como aquilo vai acontecer. Então, isso também está dentro dessa temática de estudo. Importante que em contextos de maior impulsividade, às vezes os planos não estão presentes, nem todo suicídio é planejado, na verdade a maioria é impulsivo, né? Tem muitos suicídios impulsivos também. E as tentativas, que é o ato deliberado e executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte, de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, usando o meio que ele acredita ser letal e sem consequências fatais. A evidência de que o indivíduo pretendia se matar, até certo ponto, pode ser, inclusive, inferida, nem sempre é explícita. E a autolesão suicida é qualquer comportamento intencional envolvendo agressão direta ao próprio corpo, sem intenção de morte, mas por razões não culturalmente compreendidas, né? O suicídio oculto, que são suicídios não classificados como tal, então afogamentos, intoxicações, acidentes de carro, mortes por causas desconhecidas, às vezes eram suicídio, mas não foram classificadas como tal. E os sobreviventes do suicídio, que também é uma população bastante vulnerável, que não são aqueles que tentaram o suicídio e não conseguiram, na verdade são aqueles que perderam uma pessoa próxima por suicídio, e eles acabam sendo também de risco para cometer. O suicídio é uma temática com muito estigma, né? A gente sabe que são eventos, por si de envolver morte, já é estigmatizado falar sobre esse assunto. Agora, quando o agente da própria morte é o próprio indivíduo, é mais estigmatizado ainda, além de estar associado a muitos transtornos mentais também, que são também pessoas estigmatizadas. É um fenômeno extremamente subnotificado. A gente sabe que a cada 100 pessoas que pensam em se matar, acaba que a cada 100 pessoas, 17 pensam em se matar no Brasil e uma chega no pronto-socorro. Então, quando chega no pronto-socorro, nem sempre é notificado que aquilo era uma tentativa de suicídio. Então, todos os dados epidemiológicos que a gente tem acabam sendo extremamente subnotificados quando a gente passa da premissa de quantas pessoas pensam naquilo. E por conta do estigma, dessas subnotificações, a gente tem a dificuldade, às vezes, do atendimento também dessas pessoas. Dificuldade de encontrar um acolhimento, né, respeitoso. Muitas vezes, às vezes, são punidos por chegar e pedirem ajuda por essa demanda, e isso acaba dificultando essas pessoas a pedirem ajuda. Então, é mais importante falar de uma forma responsável, né? A gente sabe que falar de uma forma responsável, apresentando saídas, né? Apresentando que há possibilidade de melhora, de cada 10 suicídios, a OMS diz que 9 poderiam ter sido evitados, é um fator de prevenção, né? Então, falar de forma responsável é fator de prevenção. Quando a gente está falando desse fenômeno também, a gente sabe que o suicídio tem múltiplas faces. Comumente, as pessoas costumam, às vezes, associar que determinado suicídio foi por causa de um certo gatilho, né? Mas a construção para a pessoa chegar nesse ponto é um desfecho de vários itens, vários fatores que se acumularam na história daquele indivíduo. Então, fatores neurobiológicos, fatores genéticos, psicológicos, culturais, sociais, ambientais, filosóficos, religiosos. A gente nunca pode atribuir um fenômeno tão complexo a um fator único, a um culpado, né, a alguma situação, a um término de um relacionamento, ou a uma perda de emprego específica. Isso a gente chama de gatilhos, mas a construção do fenômeno é muito mais além do que isso. Geralmente, né, ele é utilizado com a intenção de resolver um sofrimento intenso e insuportável. Esse sofrimento acaba gerando no indivíduo uma distorção cognitiva, né? Os pensamentos, os sentimentos dele ficam muito restritos, só começam a pensar intensivamente em sair daquele sofrimento, mas não consegue perceber maneiras de enfrentar ou sair daquele problema. No entanto, muitas vezes eles ficam ambivalentes, né? Então tem alguns momentos, ao mesmo tempo que quer morrer,
quer ajuda, quer socorro, quer sair daquele sofrimento, e começa a apresentar alguns sinais verbais ou comportamentais comunicando a sua intenção letal. A pessoa acredita que todas as opções existentes vão falhar e falharam e vê a morte como uma solução. Quem tenta suicídio está indicando, então, um sofrimento importante e deve sempre ser ouvido e cuidado. Por que acontece isso, né? Na verdade, a pergunta é muito maior. Por que a gente existe, né? Essa construção do porquê estamos aqui nesse mundo, existirmos, né? Que é essa música do Caetano que ele compôs, a Cajuína, em homenagem ao Torquato Neto, que era um amigo, né, dos fundadores da Tropicália e que cometeu o suicídio. Ele, vivendo o luto dele, ele escreveu a sua música e justamente fala isso. Existirmos aqui, será que se destina? Para se manter vivo, para a gente querer viver, a gente tem que ter um sentido para a existência. E o suicídio, quando acontece, é quando há perda desse sentido. É uma importante faceta social, que a gente diz, a partir do relacionamento com o outro, a desagregação ou dificuldades do relacionamento com o outro traz uma perda de uma existência, né? E aí, que é uma das explicações, né, que as pessoas cometem isso. No Brasil, como a gente falou, né, os registros são 14 mil casos por ano, em média 38 pessoas cometem suicídio no Brasil. Em 2010 a 2019, a gente teve um aumento do número de suicídios no Brasil de 43%. Este dado corrobora o que a Organização Mundial de Saúde falou, que embora as taxas de suicídio estejam diminuindo em todo o mundo, nos países da América estão na contramão dessa tendência. Por aqui a gente está aumentando. Só que a gente sabe, né, discutindo aí, entrando nessa questão mais de fenômenos em relação ao gênero, que homens apresentam um risco 3,8 vezes maior de morrer por suicídio do que mulheres. A taxa de mortalidade, então, no Brasil, em 2019, foi de 10,7 homens para cada 2,9 de mulheres. Como a gente vê, as violências autoprovocadas, então, elas são mais prevalentes em mulheres, cerca de 70%, e o suicídio em si mais em homens, acontece mais em homens. Isso é um paradoxo, né? A gente fala, nossa, mas a maior incidência do suicídio é em homem, mas quem tenta mais e pensa mais é mulher. O que acontece, né? E aí a gente tem diversas explicações e estudos sobre isso. E a gente considera, né, que a gente vive numa sociedade historicamente existente, né, com desigualdades, com comportamentos autodestrutivos, podendo ser explicado pelas questões distintas que a gente tem, né, de desigualdade de gênero, peculiaridades do gênero feminino e do gênero masculino na sociedade. Como isso pode acontecer? As normas masculinas, né, tradicionais, os padrões de masculinidade tradicionais, que é da sociedade patriarcal, que um homem de verdade é um homem trabalhador, provedor, hétero, cisgênero, tem a vida sexual ativa, todos esses padrões acabam que o homem que não se identifica com uma característica dessa em algum momento da sua vida, não consegue ser provedor, ter uma vida sexual ativa, ele está em risco de sofrimento. E a gente tem estudos já e pesquisas que homens que pontuam nas normas masculinas tradicionais têm maiores pontuações, ou seja, eles, em conformidade, acreditam mais naquelas normas masculinas, eles têm um risco 2,4 vezes maior de morrer por suicídio do que homens que não se identificam com esses padrões masculinos tradicionais. E as conformidades com as normas masculinas tradicionais, ela é problemática não só para os homens, para as mulheres também, né? Vista que a gente sabe aí de diversos impactos nisso. Mas chama atenção essa questão do homem. A gente sabe que os homens tentam métodos mais letais, abusam mais de álcool, especialmente quando estão deprimidos, ficando mais impulsivos, mais violentos, usam o álcool como automedicação, às vezes, do sofrimento, buscam menos ajuda quando estão deprimidos, são mais suscetíveis a impactos de instabilidades econômicas.
e podem associar a velhice a um papel de falência daquela função de provedor que ele acredita. Então, os idosos são a população de risco, né? Retraindo-se socialmente e ficando deprimidos. Além da gente conhecer muito menos as estatísticas dos homens de ideação e tentativa, né, de suicídio, porque procuram menos ajuda, falam menos sobre isso. As mulheres, por outro lado, têm métodos menos violentos, né, tendem a preservar mais o corpo, cuidam mais da saúde, têm rede de apoios mais consolidadas, buscam mais ajuda, mais tratamento, e são mais propícias a falar, né, de que tem isso, de que tem ideação. Então, o risco de suicídio na mulher pode estar associado a diversas questões de gênero, né? Principalmente nas comunidades conservadoras, a questões como aborto, gravidez indesejada, problemas com a imagem corporal, perdas afetivas de cônjuges, história de vida marcada por violência doméstica, abuso sexual, dificuldade de cumprir o papel de cuidadora que ela acredita, assim como a existência de diversos outros padrões conservadores de gênero, causando sofrimento mental. E em relação ao trabalho, né, suicídio, gênero e trabalho, a gente sabe que o trabalho é um fator protetor para o suicídio. Geralmente, quem está desempregado tem um risco maior de cometer suicídio. Então, o trabalho deveria ter um fator protetor. Estatisticamente, epidemiologicamente, a gente sabe que tem. Mas, no entanto, né, por questões de gênero, a gente sabe que muitas mulheres foram incorporadas aí na força de trabalho e muitas vezes dessa forma se deu a partir de piores condições laborais. Então, com dupla jornada, tripla jornadas, com uma sobrecarga maior, salários menores, menos cargos de chefia. Então, e a precarização, né, das relações do trabalho, como competitividade, metas inalcançáveis, né, impedimentos de repouso, não conseguir repousar, descansar, justamente por causa das triplas jornadas, ou dos trabalhos ocultos, que a gente chama, as mulheres geralmente no trabalho, elas, além de estar trabalhando, pensando, né, faltou o leite do meu filho, o que eu tenho, né, questões outras, que é um trabalho oculto, que traz também um estresse maior, além das questões de assédio moral e sexual, que é mais comum em mulheres também, vítimas, né, as vítimas serem mulheres. Então, são todos fatores aí que a gente acaba interferindo nessa relação de gênero, suicídio e trabalho. E, por outro lado, como eu falei, a questão dos homens, né, que quando perdem esse papel provedor do trabalho, é um risco para o suicídio também. E coisas intermináveis a gente falar, né, das relações de sofrimento no trabalho com o adoecimento mental. E às vezes, né, eu botei presenteísmo e absenteísmo, porque às vezes o presenteísmo é isso, é trabalhar, a pessoa está trabalhando, mas ela não está funcionando como ela deveria funcionar. Então, o suicídio, ideação suicida, comportamento suicida, impacta não só tirar aquela pessoa da força do trabalho, mas também dela ir trabalhar e não conseguir produzir, que é o presenteísmo. Outra perspectiva de gênero é a questão de suicídio, gênero e maternidade. A gente sabe que as mulheres não deprimidas, quando estão grávidas, têm proteção para o suicídio, né? Diminui, né? O risco é menor, mas a gente sabe que o período perinatal, gestação, pós-parto, é um período de grande vulnerabilidade para adoecimento psíquico. E esse adoecimento psíquico pode levar a estados de sofrimento intensos, principalmente se essa mulher sofre violência íntima do parceiro, se essa mulher tem um histórico, né, de depressão prévia, ou faz quadros psiquiátricos de depressão pós-parto, psicose puerperal. E aí está o impacto, né? Porque esse período perinatal é o período que é a origem da saúde mental de todos nós, né? Todos nós viemos de um período, a nossa formação emocional, desenvolvimento emocional depende muito desse período. Então, é um período extremamente importante se a mulher está adoecida nesse período em que ela está gerando e criando condições emocionais das crianças, enfim, da existência humana, né?
sem contar os conceitos que a gente tem de maternidade compulsória, né, maternidade patriarcal, que às vezes coloca a mulher também em situações de muita angústia de não corresponder a determinadas questões da sociedade, trazendo também sofrimento e predispondo a comportamento suicida. Suicídio e violências, né? A gente sabe que a violência sexual, mais comum em mulheres também, predispõe a comportamento suicida. Violência doméstica e abuso físico também contra as mulheres, já associado ao aumento da ideação e tentativa de suicídio. Mulheres brasileiras com notificação prévia de violência doméstica no período de 2011 a 2015 tiveram 30 vezes maior risco de morte por suicídio comparada com mulheres que não tinham notificação prévia de violência. E chegamos agora a uma temática importante que eu sou muito, gosto muito de estudar, que é o suicídio em minorias, né? Quando a gente está falando de minorias, a gente não está falando de números absolutos, a gente está falando de populações que vivem numa relação desigual de poder, né? A gente sabe que mulheres, negros são em maioria no Brasil, mas são consideradas populações minoritárias por conta das questões de relação desigual de poder. E a nossa sociedade é estruturada a partir dessas relações, marcada por profundas desigualdades, e essas desigualdades têm a ver com questões de raça, gênero, classe, né? E essas desigualdades produzem sofrimento psicológico, além de produzir, geram também uma iniquidade de acesso a tratamento, a serviços de saúde. Então, os maiores riscos de suicídio entre os vulnerabilizados, é conhecido como a teoria do estresse em minorias. O que isso quer dizer? Que as pessoas que vivem em situação minoritárias são pessoas estigmatizadas, né? Elas têm um risco maior, elas precisam de um esforço adaptativo maior para lidar com o sofrimento, né? Justamente por esse descolamento que elas têm da sociedade, do tecido social de apoio, então, gerando um estresse maior. As identidades estigmatizadas sofrem um estresse adicional, né? Como por conta das experiências desadaptativas de pobreza, racismo, homofobia, transfobia ou qualquer tipo de discriminação. O estresse das minorias ele pode ser dividido em estresse minoritário distal, que é o ato de preconceito em si, de discriminação, o ato objetivo, mas também eles vivem em situações de estresse que a gente chama de estresse minoritário proximal, que além deles sofrerem violências e discriminações, né, em atos objetivos, eles sofrem pela expectativa da possibilidade de sofrer discriminação. Então, além disso, tem a expectativa de acontecer eventos de discriminação e ficam em vigilância contínua para não serem vitimizados, aí a gente chama de transfobia antecipada, que essa teoria foi inicialmente descrita por conta de minorias sexuais, principalmente, mas, além disso, internalizam atitudes preconceituosas e sociais negativas, que a gente chama de transfobia internalizada. Então, diversos aspectos que a sociedade se diz negativa dessas pessoas, então, eles sofrem um desconforto por pertencerem àquela minoria, e pela decisão, né, de ocultar ou não a sexualidade, que demanda também um esforço psíquico, tanto o fato de ocultar porque você se reprime de quem você realmente é, quanto o fato de revelar a sexualidade, porque é por conta do enfrentamento. Então, todas essas categorias de estresse associam-se ao maior risco de sofrimento, de depressão, ansiedade, tentativas de suicídio. Fazendo todos nós perceber a necessidade cada vez maior da gente ter estratégias específicas para prevenção em minorias, né, de suicídio em minorias. E aí a gente fala especificamente da população LGBTQIA+, né, que por conta de serem extremamente estigmatizados e terem muita dificuldade de acesso a tratamento, acolhimento, né, a gente sabe que quando uma pessoa tenta o suicídio, ela já é estigmatizada. A população LGBTQI, o suicídio muitas vezes ela é uma consequência do estigma, né? Por ela ser estigmatizada, ela pensa em morrer.
Então, eles são tão estigmatizados que a gente diz que eles não se matam, eles são suicidados, por conta da invisibilidade social, da marginalização, pela privação de direitos, pelo isolamento familiar e por um sentido de existência errada, né, que a sociedade traz deles, na verdade, né? E esse estigma faz que eles procurem ir embora, né, de aliviar o sofrimento, ir embora da sociedade. Recebem menos atenção, recebem menos cuidado, recebem menos. E, por conta disso, tem maiores índices de comportamento, de adoecimento psíquico. A gente sabe que a automutilação, incluindo tentativas de suicídio, em média, é 43% mais frequente em transexuais, que já relataram ideação suicida em algum momento da sua vida. Mas a gente também sabe que existe uma relação negativa para sintomas depressivos em transgêneros, desde que eles tenham apoio social, apoio à identidade deles e passabilidade, né, que é um termo que a gente usa, que é a capacidade de circular pelos ambientes, às vezes sem ser identificados como transgênero. Isso acaba gerando menos sofrimento para eles, né? Porque, de uma maneira, sofre menos preconceito. Então, isso traz novas possibilidades para a gente pensar e sair do conceito ultrapassado de que transexualidade é um fator de risco isolado. Na verdade, são essas questões sociais que acabam trazendo o adoecimento dessas pessoas, não pela opção em si. E, por outro lado, a gente sabe que o acesso à redesignação sexual, o acolhimento da sociedade, auxilia na preservação psíquica deles e reduz o sofrimento e taxas de depressão e suicídio. Importante falar que essa discussão, às vezes, traz um perfil excessivamente vitimizante, despotencializante das populações de minoria, mas é fundamental, e fundamental a gente não encarar minorias pelo viés único de que são vítimas também de uma estrutura social, porque são populações também muito potentes. A gente não porque elas não sofram, né, mas porque não é apenas esse lado da história, a gente acredita que lutas sociais podem ser travadas, como, né, a gente percebe alguns avanços no campo feminista, justamente pelo protagonismo da mulher. Então, mostrando uma força e uma capacidade de resistência, sim, dessas minorias e de existência. Então, apesar disso, né, é possível a gente pensar que há muita coisa a melhorar e ser feita. E aí eu trago a reflexão do Setembro Amarelo, né, porque o Setembro Amarelo é em homenagem ao Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, que é 10 de setembro, então em setembro a gente fala muito dessa temática, mas a gente tem que, o nosso desafio é ampliar, né, ampliar a prevenção do suicídio o ano inteiro, não só em setembro. Porque, embora a gente deva muito a essa campanha, realmente a gente sabe que muito do que a gente fala hoje veio dessa campanha, mas as pessoas para a qual a gente está fazendo essa campanha estão pedindo socorro, né? E estão pedindo socorro o ano inteiro, não se encerra aí. Como que a gente faz com as pessoas, os sujeitos que desejam a vida, mas não têm, né? São humilhados, muitas vezes a gente sabe que essas pessoas vivem em situação de violência, vão buscar ajuda, melhoram, mas voltam para uma sociedade abusiva, com a qual fez ela adoecer. Então, o que a gente faz com a vida delas depois que a gente tenta salvar, né? Se a sociedade está adoecendo, né, por conta de tanta discriminação. Então, prevenção de suicídio não é só reduzir taxas em dados epidemiológicos, não é só orientar a pessoa a pedir ajuda, não é só ter psiquiatra, psicólogo para atender. A gente precisa oferecer condições dignas de existência para essas pessoas, para elas pedirem socorro, a gente ajudar e voltar para a sociedade com menos violência, que a discriminem menos, elas continuem existindo, né? Então, alguns suicidas podem internar, podem se tratar e melhorar, mas eles precisam voltar para uma sociedade mais justa, né? A sociedade suicida pode se curar? Então, sim, a gente pode se curar, a gente tem que, se a sociedade pode se matar, ela pode se curar também, principalmente através dessa relação com o outro, que é a principal coisa que está adoecendo a sociedade. Então, rede de apoio, preservar crenças, preservar culturas, melhorar as condições de existência das crianças, dos jovens, acesso à saúde mental, intervenção precoce, políticas públicas de redução de desigualdade e violências, tudo isso é fator protetor para o suicídio. Além do mais, fazer ações universais
de eliminação de estigmas, preconceitos, como campanhas contra o racismo, sexismo, LGBTQI-fobia, psicofobia, dentre outras. Então, a partir da gente melhorar nossas relações sociais, nessa relação com o outro, com mais acolhimento, com mais escuta, com mais compaixão, que é não só se incomodar com isso, mas fazer algo a partir disso. A gente não tem que ter só empatia pelo sofrimento do outro, a gente tem compaixão, que é um comprometimento profundo em fazer algo para aliviar o sofrimento, tanto das pessoas como, né, o nosso também. E políticas públicas devem estar direcionadas com essa temática, de modo a produzir modos dignos de viver, promover saúde, promover vida. Não se faz prevenção com a ausência do Estado ou com a ausência de uma sociedade andando junto com essa ideia. É esse o meu recado. Obrigada a todos. O meu e-mail aqui institucional para orientações, ajuda. É isso. Muito obrigado. Batendo palmas, batam palmas também aí, de onde estiverem aí, que estiverem nos assistindo. Aliás, eu vejo aqui, no momento, temos 412 pessoas nessa nossa terceira reunião. Nas anteriores tivemos também aproximadamente 400, e hoje passamos a barreira dos 400, sem contar o pessoal de apoio todo que está aqui hoje, né, para tornar possível essa realização. Doutora Tabata, muito obrigado e parabéns. A sua apresentação, uma apresentação completíssima, abordando tantos pontos importantes. E o que é muito interessante, aqui no nosso espaço do tribunal, hoje a gente está aqui sendo acolhido pela Escola da Magistratura nesse auditório para poder realizar esse evento, né? Mas nós temos, assim, a Escola da Magistratura, a ESAG, o tribunal, temos muitos eventos, muitas palestras, muitos seminários, e trazemos principalmente pessoas do direito ou então das áreas humanas e tudo mais. Nós não temos tanta interface nesses encontros com médicos. E gostei muito porque é um saber da extrema... Todos os saberes são extremamente importantes, mas é um saber que, chegando aqui hoje, pela sua fala, com tantas informações, como eu vi como a multidisciplinariedade é importante, como é que a sociologia está aí dentro, a antropologia, a história, né, a cultura e o direito, né? Quanta informação importante, quantos faróis, né, que a gente teve assim a respeito do tema, de como ver o tema, como ter um ponto de partida para refletir sobre o tema, né? Muito obrigado mesmo, né? E além dos números também muito importantes que eu fui anotando aqui, porque dá uma concretude no nosso pensamento, né, quando a gente escuta os números, né, como é diferente assim do homem que, ao tentar o suicídio, tem uma execução mais garantida, porque a estatística que nos mostra isso, e a gente pensa, né, que ele usa, como a doutora disse, meios letais mais eficientes, lida mais com armas, dentre outras várias coisas. E falou da questão da sociedade suicida também, da nossa relação com o outro, porque assim, essa pessoa não está funcionando direito, não é isso. É muito mais, é outra coisa, né? Mas que bom. Muito obrigado pela sua fala, por dividir conosco tanto saber. E nós vamos escutar agora, convido aqui, aliás, antes até eu aproveitar para fazer também uma propaganda, que é da próxima reunião, né? Porque, eventualmente, alguém pode não ficar até o finalzinho, né? Então já vamos marcando que nós temos reuniões bimensais nesse ciclo permanente de palestras que começou em maio. O primeiro foi sobre assédio, o segundo foi sobre julgamento com perspectiva de gênero, hoje é o Setembro Amarelo, e em novembro vai ser sobre questões raciais, é o mês da consciência negra. Então a gente terá esse encontro em novembro, já temos 2 palestrantes designados, uma é uma servidora, a Tatiana, historiadora, né, que é voluntária lá no Instituto Pretos Novos, faz aquela visita que tem para a pequena África, inclusive desenvolveu um vídeo, documentário muito bacana também, que está inscrito na mostra, que é uma mostra que vamos ter, que é um dos outros eventos, Mostra Artística e Literária, em novembro, do dia 6 ao dia 10, teremos um espaço no CCMJ, que é o Centro Cultural Museu da Justiça, e nesse espaço vamos ter a exposição de pintura, fotografia, relacionadas aos temas do COGEM, né? São servidores, magistrados, colaboradores, estagiários que se inscreveram. Todos os inscritos foram aceitos, né? Apenas um ou outro inscrito escreveu várias obras, e uma dessas obras, ou algumas, não tinham uma pertinência temática com os nossos assuntos, mas todos
foram recepcionados e estão participando, né? Então, nós vamos ter também o ponto alto será na quinta-feira à noite, na sala multiuso, que está reservado. Não é um espaço muito grande, né? Mas é o espaço adequado, porque uma pessoa vai se apresentar com dança, tem um que vai se apresentar com música, vamos passar o vídeo da Tatiana, né? E no evento de novembro teremos também o Dr. Humberto Adame, que é do CVM-BRJ, da UEB-RJ, que vai tratar do tema de questão racial. E, voltando ao espaço multiuso, nós teríamos uma surpresa, mas que agora já não é mais surpresa, porque a gente já está contando, que vamos ter um pocket show de Gabriel Moura. Eu sou fã do Gabriel Moura, que é um parceiro do Seu Jorge, né? As pessoas conhecem muito Gabriel Moura, mas quem não conhece, ele é autor de muitas músicas de sucesso. Eu não sou um cantor, mas uma delas é Felicidade é Viver na Sua Companhia, né? Todo mundo conhece. Então, Gabriel Moura estará aqui conosco. Eu sei, tenho certeza que a sala multiuso é um espaço muito limitado e nós vamos ter um sistema de senhas. Claro que os participantes da mostra vão ter uma prioridade de participação querendo, dentro desse dia 9 de novembro, às 18 horas, que é o dia da sala multiuso, e vamos divulgar oportunamente qual vai ser o sistema para obtenção das senhas para aqueles que desejarem prestigiar o evento. E queremos que todos venham, não só no dia 9, como desde o dia 6 até o dia 10 também assistir à exposição. Feita a propaganda, eu agora convido com muita satisfação, né, estamos trabalhando já há vários meses juntos aqui, a doutora Patrícia Leal de Andrade Nunes, é nossa assistente social do CEGEM, e ela vai tratar de o significado do trabalho e a saúde mental. Com a palavra, doutora Patrícia. Olá, boa tarde a todos e todas. Obrigada, desembargador, pelo convite, né? Eu sou branca, tenho mais de 50, ficando grisalha, então diz que a gente não envelhece, fica loura, então fiz muitas mechas para esconder o branco, né? Altura mediana, enfim. Pensando em preparar essa palestra, me vieram vários rostos e conversas. Conversas que eu tenho tido ao longo desses 25 anos de atuação no tribunal. Então, assim, antes de eu começar a minha fala, eu preciso também agradecer a essas trocas afetivas, essas trocas nas relações de trabalho, essas trocas que às vezes são conflitos. Enfim, eu tenho que agradecer as pessoas que eu trabalhei em São Gonçalo, no polo da equipe interdisciplinar cível, lá eu atuei 17 anos. Eu tenho que agradecer as colegas do 5º Juizado de Violência Doméstica. Eu tenho que agradecer a equipe que eu estou agora e que a gente também tem grandes trocas que auxiliam eu a manter a minha saúde mental. E a paciência também desses colegas que estão nessa caminhada aí comigo. Então, assim, pensar o significado do trabalho para a preservação da minha saúde mental não é uma coisa fácil, uma vez que a gente conhece a realidade de trabalho que a gente vive na contemporaneidade, e o Tribunal de Justiça não está fora dessas relações de trabalho automatizadas, né, mecanizadas, e que eu cada vez mais tenho uma demanda maior do que aquilo que eu fui chamado a atuar no meu cargo, né? Então, para eu ainda dar mais um prefácio do que eu vou falar, eu senti necessidade só da gente recordar o nosso código de ética. Então, o meu colega aqui vai me ajudar. E no nosso código de ética, a gente já vai ver no parágrafo 2º, deixa eu só falar a quem se destina esse código de ética. Devem ter, e eles, os destinatários desse código de ética, devem ter consciência de que suas ações se refletem sobre a imagem da justiça fluminense. E, por esta razão, devem pautar suas condutas pela honestidade, pela urbanidade, pela eficiência, pela ética, pela impessoalidade, pelo respeito à dignidade humana e diversidade, agindo com lealdade, com proatividade, probidade e integridade.
A partir daí, eu vou destacar no artigo 2º, ali está o código, tá? Eu vou destacar no artigo 2º o primeiro inciso que vai ser que nós devemos ter comportamento ético e comprometido com os preceitos legais deste código. E aí eu destaco também o inciso 6º, 7º e 8º. Olha o 6º. Esforço para garantir um ambiente de trabalho saudável e harmônico. Por isso que eu sempre levo uma plantinha. No 7, não cometimento de assédio de qualquer natureza. No 8º, rejeição a toda forma de discriminação. Bem, à luz desses preceitos éticos, que essa casa, né, também fez questão de colocar para nós, eu vou começar, então, a minha fala. E aí, eu vou lá atrás nos teóricos sociais e filósofos. Eu vou recordar Lukács. Nessa recordação do filósofo, eu vou precisar falar... Vou fazer a segunda aqui. Posso? Trocou aí? Aqui. Não, é antes. Só um minutinho. É isso aí mesmo. Olha lá. Eu, enquanto sujeito da minha vida, sou histórica, tenho a determinação das minhas relações e eu também posso modificar esse ambiente em que eu vivo. Então, sou um sujeito individual, histórico e sou um ser social. Pensando nisso, eu também tenho uma dimensão aí, que é a capacidade teleológica, por isso que eu estou citando Lukács. Por quê? Eu tenho a capacidade de projetar no meu futuro o resultado do meu trabalho, que é para satisfazer algumas necessidades minhas. Pode ser que você, enquanto estagiário aqui do TJ, você tinha aquela aspiração, eu quero fazer estágio no Tribunal de Justiça, porque isso vai me trazer uma satisfação X. Eu, quando fiz o concurso público, eu queria alcançar uma promoção social, né? Ter maior capacidade de renda, né? De poder, enfim, garantir maior qualidade de vida para minha família. Então, eu escolho uma forma de trabalho, um modelo de trabalho, um meio de trabalho, porque eu estou querendo alcançar algo lá na frente. Mas vamos pensar, se Patrícia só pensou em ter o concurso público, a estabilidade, garantir seu dinheiro, e aí eu parei. E a gente vai ver que o ser histórico, o ser social, ele não para. Ele precisa o tempo todo desse arejamento. Quando o desembargador falou da mostra artística, isso é um arejamento. É um arejamento que eu busco através do meu trabalho, do resultado do meu trabalho. Então, nós investimos em várias áreas da nossa vida pessoal e das nossas relações sociais. O trabalho é uma área que eu preciso investir, porque eu murcho nele. Eu adoeço nele quando eu deixo de investir nessa realização de um resultado maior que eu espero do meu trabalho. Então, o trabalho como categoria do ser social, sustentado pela consciência e mediado pelas relações e pelo processo de trabalho no Tribunal de Justiça. Então, eu vou tentar o tempo todo aqui, nessa conversa com vocês, trazer reflexões e indagações, né? E aí a gente vai passar para o outro. Então, eu preciso usar essa minha capacidade de idealizar algo que eu busco, sendo colaborador no Tribunal de Justiça, sendo magistrado no Tribunal de Justiça, sendo servidor no Tribunal de Justiça. Pode ser que eu não tenha escolhido a minha lotação, o meu espaço de trabalho. Mas nesse espaço de trabalho é possível, diante de uma demanda institucional, diante do que eu espero satisfazer, eu fazer uma mediação entre algo que me demandam e algo que eu sinto que é importante eu realizar no trabalho, né?
Então, a finalidade das atribuições no trabalho, elas serem compatíveis com a satisfação de necessidades e interesses pessoais e coletivos, que atendam à missão do Poder Judiciário, né? De garantir o acesso à justiça, né? De fazer com que os direitos sejam realmente garantidos e que seja realmente aplicada, né, a justiça. Aí a gente vai lidar com conflitos de interesses. Se eu tenho uma demanda para satisfação pessoal minha, eu tenho que ter clareza que essa minha demanda pessoal, ela vai ter que estar numa inter-relação com o que eu sou chamado a atuar, que são as minhas atribuições que essa instituição espera de mim, né? E a gente vai dizer também que o conflito, ele é inerente às relações humanas. Então, às vezes eu vou chegar em casa assim, pô, estou muito chateado porque a minha chefe isso e aquilo. Não é diferente da relação que eu tive com os meus pais, que também tinham conflitos, tinham os dias dos estresses. Não vai ser diferente da relação que eu tenho com meu marido, não é diferente da relação que eu tenho com meus filhos. Então, o que eu estou tentando colocar é que o conflito é natural das relações humanas e é possível de estar acontecendo no trabalho. E nem por isso ele é negativo. Ele é uma oportunidade da gente poder. Vai lá no preceito ético, né? Se eu consigo ter uma urbanidade ao me colocar, se eu tenho respeito à diferença, né? Se eu tenho respeito a essa pessoa, eu, de alguma forma, vou tentar ter uma escuta dentro desse conflito. São coisas que eu vou precisar tentar trabalhar. Então, olha lá. Eu, enquanto sujeito, na primeira coluna, eu espero uma plena realização de necessidades individuais através do produto do meu trabalho. Em geral, vou esperar condições de trabalho, um horário flexível, né? Que todo o maquinário esteja funcionando ok. Ontem a gente já teve a pegadinha do equipamento que não funcionou da forma como a gente esperava. Estamos aqui, né? Insistindo em passar esse recado, né? Em refletir com vocês. Um salário, né, que eu esperaria receber compatível, né, com a vida que eu gostaria de ter. Eu coloquei os nossos salários indiretos, né, quem é cargo comissionado, quem é magistrado, quem é servidor, que tem os auxílios, né, e a capacitação e os investimentos que eu busco também aqui nessa casa. E eu vou ter na outra coluna, né, o que, em geral, a gente percebe da instituição Tribunal de Justiça. Relações de poder e hierarquia, algo que começou a acontecer de forma mais maciça, né, que foi a reforma do judiciário, né, que a gente vai chamar que é uma outra onda para garantia do acesso a direitos, né, e que aí você vai vir a parte toda de acesso à justiça, né, mais voltada realmente para essa comunidade que precisa chegar até nós. Então, a reforma do judiciário e as reformas tecnológicas e de gestão de pessoas. Isso, com certeza, né, gerou em quem, como eu, está no tribunal antes dessa virada de 2000, né, a gente percebe uma forma de trabalhar antes e uma forma de trabalhar nos novos sistemas, né, que são criados. E isso é fator de conflito, é fator de estresse, é fator, muitas das vezes, de adoecimento, né, conforme brilhantemente a doutora Tabata colocou. Então, uma judicialização constante, né, e uma cobrança para manutenção da qualidade na prestação jurisdicional. Metas, produtividade, eficiência, celeridade, né? Muitos adoecem nesse processo. E, assim, a doutora Tabata colocou de forma muito clara, logo no primeiro slide dela, os lugares para a gente procurar quando a gente realmente está fazendo um quadro de depressivo ansioso, um quadro de depressão, um quadro que realmente pode indicar fatores de risco importantes para uma tentativa até de suicídio, né? Eu vou tentar trabalhar aqui mais em cima de como que eu busco ter de novo tesão com o trabalho. E é disso que a gente está falando aqui. Pulsão de vida para o trabalho.
o trabalho tem que me trazer satisfação também e eu preciso fazer investimento para que esse trabalho traga algo melhor para mim, né? E aí, assim, vamos pensar algumas questões. Nós temos uma casa que, de cara, com a reforma do judiciário, a gente teve a obrigatoriedade de fazer aquelas 60 horas de capacitação. Né? Isso no início, só assim que eu vou conseguir ter progressão, vou poder melhorar o meu salário, só dessa forma. Eu já pude trocar e já ouvi muitas falas, né, da insatisfação dessa obrigatoriedade, né? E quando a gente começa a ver todo mês, né, aqueles cursos que são oferecidos, gente, tem coisa muito boa, né? Tem coisa muito boa sendo oferecida, tem essa casa, se você fustigar, porque a gente muitas das vezes não tem esse tempo, né, dada a nossa realidade atual, tem tanta coisa que traz tanto esclarecimento no site, tantas janelas no site do tribunal que eu posso estar buscando, né, buscando esse arejamento para eu ressignificar a minha atuação, a minha relação com o trabalho, né? Então, assim, uma dica, esses cursos de capacitação e aperfeiçoamento através da ESAGE, através da Emerge, né? Quando as relações de trabalho estão difíceis, né? Chefias, suscitar e promover reuniões. Na ESAGE tem cursos de reuniões produtivas, reuniões eficazes, né? Relações para a gente tentar trabalhar a questão dos conflitos, né? E ter uma comunicação pacificada, né? Uma comunicação produtiva com os meus pares. Então, assim, é muito importante estar pensando com o coletivo, né? Esse processo de trabalho, porque quando eu penso com os meus pares esse processo de trabalho, eu diluo aquele peso, né? Eu diluo, e também, não só a chefia, suscitar essas reuniões, eu, enquanto servidor, né, suscitar. Participar de organizações de representação de interesse dos trabalhadores da justiça. Eu sempre fui sindicalizada desde quando eu entrei aqui. Eu posso ter N críticas com gestões e outras gestões do meu sindicato, mas, assim, não basta eu virar a reclamona queixosa, falando do meu salário, falando disso, falando das injustiças, se eu também não faço parte desse corpo coletivo que pensa a política salarial, né? Então, assim, eu estou pensando alguns caminhos para a gente começar a buscar um sentido, uma ressignificância desse trabalho, do lugar desse trabalho na nossa vida. Porque é muito bom quando o trabalho traz satisfação, de realização e de significado, né? E quando isso não é possível? Nós temos vários canais de acolhimento. Como aqui eu faço parte do COGEM, né, a gente tem o canal especificamente de acolhimento COGEM Assédio. Não é possível eu, através dessas reuniões produtivas, não é possível eu melhorar as minhas relações no meu ambiente de trabalho, eu também tenho esse espaço de escuta, né, e que pode estar promovendo, né, alguma diligência sobre comportamentos que não respeitam esse código de ética, né? E, assim, rotinas diárias e atividades fora do ambiente de trabalho. Eu trabalho com pessoas também que são muito jovens e que não estão tendo tempo, porque ficam muito tempo no deslocamento do transporte, porque ficam muito tempo no próprio espaço de trabalho, para além do seu horário de expediente, né? E, assim, nós precisamos nos cuidar e nós precisamos também cuidar do outro que está do nosso lado. E tem pessoas fantásticas no nosso setor, né? Minha chefe está aqui também me assistindo, né? Por exemplo, a moça que trabalha no COGEM, a Gisele, ela é maravilhosa, né? E essas trocas que a gente tem com algumas pessoas do trabalho, a sensibilidade de cada pessoa que a gente passa, que a gente encontra, vocês podem ter certeza que são garantidores da nossa satisfação e da manutenção da nossa saúde.
Vou passar para outra, porque não tem como falar de sentido de trabalho sem se emocionar. É cuidando de si que se cuida dos outros. Caramba, vamos movimentar esse corpo, né? Vamos movimentar a mente, vamos fazer leituras, vamos meditar, vamos fazer uma atividade física, vamos dar uma escapada, dá para ir de bicicleta para o trabalho, né? Dá para, em algum momento, a gente vai ter que fazer isso, né? Então, assim, dieta balanceada, não tem como eu buscar saúde mental se essa coisa que está fora, né, também do meu ambiente de trabalho, porque às vezes eu já estou chegando no meu ambiente de trabalho com muitas questões que eu larguei na minha vida pessoal, né, e na minha vida de relações também, enquanto ser social. Então, é aquela dieta balanceada, beber muita água, dormir bem, isso está em qualquer manual de ajuda, né? Cuidar da espiritualidade, né? Crenças, valores, né? Meditar em algo positivo, num poder sobrenatural, cada um tem a sua. Ter metas e objetivos realistas. Pode ser que eu tenha pensado ao fazer concurso público, eu só tive emprego público na minha vida, tá? Pedi exoneração, depois eu vim para o tribunal. E aí pode ser que eu pensasse assim, eu quero a minha estabilidade, porque eu vou ter um salário certo, vai estar ok, e no Tribunal de Justiça eu vou ter um salário melhor. Bem, quem pensou assim errou, porque se tinha uma festa, a festa já tinha acabado, já tinha docinho pisado no chão, salgadinho já estava frio, não tinha essa festa. Então, eu preciso repensar. Eu faço parte de uma turma, que provavelmente alguns estão podendo assistir, que é da ESAGE, de pós-graduação, e é um curso de pós-graduação que está concorrendo ao Prêmio Inovare. Porque o título dele é Integridade na Gestão Pública e Direitos Humanos, né? E essa turma é fantástica. Esses colegas, como eles arejam a minha mente para eu ressignificar meu trabalho, eu colocar no meu trabalho questões que eu troco com eles, que a gente aprende naquelas disciplinas. Eu não sei qual é o seu caminho para buscar uma forma de trabalhar mais positiva, que te traga a realização. O meu caminho foi através do estudo. Para fora do tribunal, o meu caminho pode ser praticar atividade física, tomar um vinho, às vezes exagero, eu tenho que voltar para o meu prumo. Então, assim, eu não sei qual é a postura de cada um, mas o que eu sei é que não dá para ficar parado, né? A gente tem que buscar ajuda, tal como a doutora Tabata falou no início, né? Desses espaços. Quando eu estou percebendo o meu adoecimento, eu, enquanto sujeito histórico, eu preciso buscar por mim me cuidar, né? E aqui a gente pode estar refletindo sobre algumas questões importantes que eu sei que está nas minhas promessas de ano novo, já estamos perto do fim do ano, e muitas das vezes eu não consigo realizá-las, né? Então, nessas promessinhas de fim de ano, vamos tentar fazer diferente em 2024. Então, busque ajuda, não se acomode, busque seu bem-estar, e eu tenho certeza que a sua saúde mental vai estar ok. Eu acredito que eu tenha terminado. Obrigada pela paciência. Palmas de casa também, ou do trabalho, onde estiverem, né? Parabéns também, Patrícia, nossa assistente social, que trouxe também o seu saber aqui para a gente, dividiu e ficou super bem integrado também com o que foi trazido pela doutora Tabata, né, preenchendo assim o objetivo dessa reunião nesse Setembro Amarelo, que está praticamente se findando, né? A gente tem essa coisa comemorativa dos meses, a gente olha para isso, mas a gente sabe que é um ano inteiro de preocupação, um ano inteiro de atenção para essas questões sempre importantes, urgentes, sérias, né? E eu esqueci, peço desculpas, eu não fiz a minha audiodescrição, atrasada eu faço, né? Bom, eu sou o Wagner, eu tenho 1,85 m, eu sou magro, meus cabelos já foram muito pretos um dia, mas precocemente eles migraram e do preto viraram brancos, né? E já foram bem mais volumosos também, né? Estão partidos para o lado direito, curtos. Eu uso óculos, estou usando um terno azul marinho, com uma camisa branca, mas que tem
discretas listras, na verdade, são linhas horizontais e verticais, vermelhas, e com uma gravata vermelha com pequenos pontos brancos, né? Sentado aqui nessa cadeira, nesse auditório, com um fundo creme atrás de mim, né? E é isso, nós tivemos aqui essas apresentações, essas palestras importantíssimas. Eu agradeço demais as duas palestrantes, né, com as quais eu tenho o privilégio de conviver nas nossas reuniões, e não só nas reuniões, no caso da Patrícia, que está lá no setor. E eu estou olhando aqui se nesse PIR, que é perguntas e respostas, se tem alguma pergunta direcionada para a mesa. Se tiver, é o momento de se fazer, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta e queira formular, é agora, né? Mas, Patrícia, muito positiva também a sua fala, você cobriu aspectos importantes e, com bom humor, destacou assim coisas da nossa vida que a gente tem que estar atento, né? E receita boa, né? Seguir essa receita. A gente não vive no mundo ideal, né? Nem assim, nem todo. As chefias não são iguais, os salários são sempre menores do que a gente gostaria, né? Esse seria o mundo ideal, né? Mas a gente tem que lidar com todas essas situações. E quando a gente fala assim, a nossa estrutura é muito grande, né? Uma estrutura grande, uma estrutura hierarquizada. Eu já soube muito dos números de cabeça do tribunal. Hoje eu não sei, mas eu posso dizer sem o menor susto que nós somos muito mais do que 15 mil pessoas quando a gente considera servidores, colaboradores no Estado, nesses 129 prédios que a gente ocupa nessa área geográfica do Estado do Rio de Janeiro, né? E com chefias e chefias e chefias. E as chefias são muito diferentes. Às vezes a chefia pode até achar que está tendo um desempenho excelente, mas a gente tem que estar muito atento na nossa comunicação com as pessoas. O respeito ao outro é uma coisa fundamental, que, aliás, faz parte de todas as religiões, né? O respeito ao outro, o cuidado com o outro, né? Então, é assim, buscar usar uma comunicação não violenta, que, aliás, é um dos temas que a gente vai ter no ano que vem, que a gente já andou trabalhando. Ano que vem, um dos temas vai ser a comunicação não violenta, porque a nossa cultura, infelizmente, é uma cultura que tem uma história de violência, né? Até o final do século XIX, escravidão, tudo aquele terror que era a escravidão, que um ser humano era tratado como coisa e tinha seu corpo vilipendiado, né, no Pelourinho ou em tantas outras torturas. E a gente entra no século XX e o mundo passa por guerras, passa por conflitos. Estamos vendo um conflito terrível, né, lá na Europa, a Rússia com a Ucrânia. Então, bombas explodindo, matando gente. Então, a gente é uma civilização, uma sociedade, é planetário até, com muitas violências, e a gente não pode naturalizar isso. A gente tem que estranhar a violência, seja no plano maior e seja no plano menor. E até um autopoliciamento. A pessoa que pratica certas violências, a gente sabe, não se dá conta de que, às vezes, não se dá conta de que está sendo violenta. Então, ela precisa ter cuidado. Não precisa pedir a ninguém, né, gritando, nada, né? Eu, quando jovem, fiz intercâmbio, e na época ia ser muito para os Estados Unidos, que é para onde eu fui, quando eu tinha 17 anos, e um motivo de conflito que nós tínhamos com os brasileiros que para lá iam, porque depois eu fiquei voluntário, depois eu trabalhei 2 anos no escritório, é que muitas famílias americanas hospedeiras reclamavam que os brasileiros eram mal educados. Por quê? Porque na cultura deles, eles podem até às vezes falar de um jeito mais rígido, mas eles não deixam de usar o please, excuse me, I'm sorry. Então, quer dizer, desculpa, com licença. E nós, muitas vezes, não usamos, né? A pessoa, ao invés de falar, me dá o sal, por favor, fala, passa para mim o sal. E o por favor, cadê? Já marcou ponto negativo nessa cultura que valoriza o please, né? Então, a gente, nas nossas falas, eu acho que não é uma questão de copiar o estrangeiro, não é substituir a nossa cultura, mas é legal pedir com gentileza as pessoas, e é elemento de gentileza isso, por favor, com licença, papapá, né? Desculpe. Mas é isso. Eu
estou vendo aqui, até agora, a gente não tem, pelo menos para mim, não está aparecendo perguntas e respostas, então a gente vai chegando ao final do nosso encontro, que eu considero um sucesso pelo conteúdo das falas. Obrigado, doutora Tabata. Obrigado, Patrícia. Eu tenho que agradecer também. Bom, vamos lá. Primeiro, o presidente do Tribunal, desembargador Ricardo Cardoso, que tem os COGENs ele valoriza os COGENs, ele é apoiador dos COGENs, ele está sempre interessado em saber como é que está andando, né, as políticas, as coisas que a gente está pensando, os projetos. Temos tido vários projetos, né? O ciclo permanente de debates é um, né? A mostra artística e literária é outro. Estamos para lançar o projeto Quem Sente na Pele, que é a ideia de que um servidor, servidora, magistrado, magistrada, colaborador, vai dar um depoimento em vídeo para ser colocado para o público interno, né, sobre alguma das várias questões do COGEN. Né? O primeiro depoimento já foi colhido, né? É uma servidora que está tratando do tema depressão. Né? Uma pessoa muito sensível, muito clara na sua forma de colocar, porque já foi colhido o depoimento dela, agora está fazendo a edição, porque a ideia é que não sejam vídeos longos, sejam vídeos mais curtos, mas que fale, olha, eu passei por isso, aconteceu isso, eu me descobri assim, eu caminhei por aqui e eu encontrei essa luz no final do túnel e tal, tal, tal. Então, para também, assim, são temas que as pessoas ficam muito isoladas, elas têm vergonha, elas não, às vezes são pessoas que têm uma situação social mais solitária, às vezes sim, às vezes não, mas ou então que elas se isolam. E a gente precisa falar sobre isso para que muitas pessoas que estejam passando pelo processo se reconheçam passando pelo processo e tenham assim uma facilitação e uma esperança, isso mesmo. Então, esse é o primeiro também desse projeto. Quem sente na pele, obviamente, que quando a gente fala quem sente na pele, a primeira ideia é que a gente está tratando da questão racial. Também estaremos tratando, mas no sentido simbólico, quem sente na pele serão os vários temas, vamos tratar de LGBTQIA+, vamos tratar de todos os temas atinentes aos comitês, aos COGENs. Eu quero já agradecer ao presidente do tribunal, a Emerge eu agradeci, mas destacar o agradecimento ao nosso diretor-geral, que é o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, né? A Ionara, Gisele da equipe que aqui estão, a Aline e Paola também, intérpretes de Libras fundamentais para a realização do nosso evento, o Wellington também, a equipe toda, todo mundo que está aqui, muito obrigado. E vencemos, né? Porque foi uma frustração, a gente queria ter feito o evento ontem, né? Mas não pudemos. Mas estamos aqui hoje e eu cheguei a ver aqui, a hora que bateu 423 pessoas, o que é, inclusive, um recorde, né? Porque a gente costumava bater perto de 400 e mais as pessoas aqui. Hoje a gente passou dos 400 nesse final de sexta-feira, né? Tem alguma pergunta? Tem. Então vejamos. Como é que eu vejo, hein? Vamos ver. Novas publicações, claro. Desculpe, aqui tinha aqui um botão novas publicações, então não sei se é uma só, não. Vamos ver. Boa tarde. Boa tarde, a Denise botou aqui, né? Boa tarde. O e-mail sobre assédio é para fazer denúncias e a pessoa fica anônima. Quais as providências tomadas diante da denúncia? Vamos lá. O espaço do COGEN é um espaço para acolhimento. Então, a pessoa que vier a nós terá garantido o seu sigilo, né? Então, ela vai ser acolhida, vai estar com a equipe, nós temos serviço social, psicólogo e temos o fluxo. Então, será acolhida, venha, se precisa, se está passando por uma situação de dificuldade dentro dos temas que são do COGEN, que é o assédio moral, sexual ou qualquer tipo de discriminação, né? Venha falar com a gente. Pelo telefone, nos provoque, telefone, e-mail, da forma que quiser, tá certo? Estaremos aqui. A outra que vem aqui, pergunta, Claudenice, para quem tem familiares do grupo LGBT, ouvir a tradução dos sentimentos que são preconceituosos, inclusive no ambiente de trabalho. Não é bem uma pergunta, eu acho que é uma afirmação, né? Para quem tem familiares do grupo LGBT, ouvir a tradução dos sentimentos que são preconceituosos. Essa questão nos preocupa muito, está no escopo do COGEN, vamos, inclusive,
já botar também uma das nossas reuniões do ciclo de palestras, a gente vai tratar do tema. A nossa mostra artística e literária tem também obras que cobrem a questão, e estaremos aqui. Não havendo mais perguntas ou comentários, e eu comecei a agradecer as pessoas, né, e a todos e todas vocês que nos assistiram até agora, muito obrigado. E fica já o convite para a próxima reunião, que vai ser no dia 23 de novembro, às 10 horas, também da mesma forma, pela plataforma Teams, e o tema será Consciência Negra, com a servidora Tatiana, que é historiadora, e o doutor Humberto Adami, da CVM OAB RJ, e relembrando da primeira mostra artística e literária na semana de novembro, do 6 ao 10 de novembro. Aliás, contemplo o meu aniversário, é quando eu abandonarei a segunda idade e ingressarei na terceira idade com tudo que tem direito, né? A filas específicas. Outro dia já quiseram... Eu tinha um problema para resolver na Gol, não conseguia resolver de jeito nenhum, né? Não devia ter dito a Gol. Uma companhia aérea, aí eu resolvi no Santos Dumont para resolver. Quando eu cheguei lá, isso tem uns 6 meses, o rapaz, ao me olhar, falou, não, mas o senhor pode entrar naquela fila. Eu, que fila? Aquela fila. Aí eu vi que era a fila do idoso, né? Eu falei, mas por que eu posso entrar naquela fila? Porque ele achou que eu era idoso. Eu sou quase, falta bem pouco agora, e estou, confesso, muito satisfeito, né? Porque eu acho que é isso, a gente tem que avançar, né? Avançar, quanto mais a gente puder viver com essas qualidades, atributos e preocupações todas que a Patrícia destacou aqui, né? Coisa boa. É isso. Obrigado, dou, portanto, por encerrados os trabalhos. Bom final de semana. Minha colega Andréa Pachá, que fala muito bem, cuida dos assuntos, um dia estava falando, alguém fez uma fala